Aleluia, Deus é maravilhoso. Deus nos chamou para sermos firmes e constantes. Glórias a Deus. Vamos continuar firme no propósito de Deus, irmãos. Sabe o que me entristece, irmãos? Tem gente que não gosta muito de mim porque eu sou muito direto e verdadeiro. Mas é melhor falar a verdade do que andar mentindo por aí, dando uma de falso, né? Mas sabe o que me entristece, irmãos? Na caminhada cristã, de ver irmãos nossos cheios de fé, como dizem, né? A gente vê eles, irmãos, cansei de encontrar eles no centro, no mercado, engripados. Como é que engripados eles vão no mercado? Mas na igreja não vem engripado porque está engripado. Isso não é justo. É uma coisa, irmãos, que quem essa pessoa está querendo enganar? Deus? Ninguém engana Deus. A pessoa está se enganando a si própria. A desculpa, pastor, eu não fui no culto porque eu estava engripado, mas no mercado foi. Na loja foi, buscar um dinheiro, vai. Entendeu, irmãos? É incrível isso. Isso tem que mudar. A nossa fé tem que ser verdadeira, legítima. A fé verdadeira, irmão, bota o pé no barro. Remanga a calça. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu vou lá para servir o meu Deus. Eu não sou crente nhenhen. Não, eu tenho um compromisso sério com Deus. Eu nunca esqueço um culto que eu fiz na José de Abreu, aquilo marcou a minha vida, irmãos. Eu era o responsável por aquela congregação, o tempo que eu estava na quadrangular. Passou para mim a responsabilidade. E estava uma chuva, quase uma tormenta. E o tentador veio e me tentou para não ir ao culto. Né? E eu disse para minha esposa, e ela disse, a chuva está muito forte, é bom que tu não vá, eu acho que não vai ninguém lá. Eu digo, não vai ninguém, pode que não vá ninguém, mas eu sou o líder, eu tenho que ir. Eu vou abrir a igreja, a porta da igreja tem que estar aberta. É a porta da salvação, a igreja aberta é porta da salvação, esperando aqueles que Deus vai enviar. E foi tão maravilhoso aquele culto, irmãos, porque uma vizinha que morava do lado, naquele dia ela nunca tinha ido, e naquele dia ela foi. E ela fez a oração da confissão. Ela confessou Jesus. Eu preguei para ela, a gente orou, cantou uns louvores ali, uma chuva que Deus mandava. Ela tremer aquelas latas. Quando eu vejo aquela senhora entrou porta dentro, só ela. Digo, o Senhor é maravilhoso, Deus. E ela confessou Jesus, fez a oração. Eu fiquei tão feliz, eu contei para o pastor Pedro depois, que era o meu pastor. Digo, pastor, ontem com toda aquela chuva, eu fui por desencargo de consciência, eu sou o líder. O líder não anda atrás, ele sempre anda na frente, é o primeiro a chegar. Líder sempre é o primeiro a chegar e sempre mais cedo. Eu aprendi isso, irmãos. Por quê? Porque é assim que Deus quer. A obra de Deus nós não podemos fazer relaxadamente, nós temos que dar o melhor. E foi uma bênção de Deus, irmãos. Extraordinário. Tivemos outros cultos lá, abaixo d'água, com frio, nós fazíamos vigílias no inverno, caía geadas, e Deus derramava graça. Era fantástico. Deus se agrada de sacrifício, sim, irmãos. Não existe sacrifício para salvação, isso aí não existe. Deus nos salvou com o único e último, definitivo sacrifício. O homem não faz sacrifício para ser salvo. Nós já fomos salvos, né? Não é para ser salvo, mas Deus se agrada de sacrifício. E Deus tem bênçãos especiais. Ainda ontem eu estava meditando no pai de João Batista, Zacarias. Ele era sacerdote. E me chamou muita atenção o texto que li, irmãos. Está lá em Lucas, capítulo 1. Zacarias, ele está no turno dele. O que me chamou a atenção foi isso, pastor Telmo. Zacarias, ele era sacerdote, estava a vez dele, no turno dele. E ele foi cumprir o turno dele, ele foi. Ele estava lá no turno dele, queimando incenso como era do ofício dele, ele era um sacerdote. E a Bíblia diz que ele vai para fazer, né, o que ele estava no cargo, e ele entra dentro do santuário lá, diante do altar do incenso, e a Bíblia diz que à direita do altar estava um anjo. Ele olhou aquele anjo e temeu. E tremeu, né?
Imagina algo sobrenatural ali. E o anjo disse para ele: Zacarias, não temas. Não temas. Interessante, irmãos, o anjo chamou, a primeira coisa que o anjo disse foi, chamou o nome dele. O não temas veio depois. O nome dele, irmãos. Interessante como Deus nos conhece pelo nome, né? Ele disse: eu sou Gabriel e assisto diante de Deus e eu venho te trazer boa notícia. Eu venho te dizer, Zacarias, que as tuas orações foram ouvidas. Que maravilha, irmãos. Que maravilha é ser um homem de oração, responsável, estar na hora do seu turno, no trabalho, no serviço. Aquilo ali me chamou muita atenção, irmãos. Deus trouxe um alerta, me avivou a importância de nós estarmos no nosso turno, a nossa escala. É o nosso dever, é o nosso compromisso. E naquele dia do seu turno, tinha um grande milagre para ele. Imagina se ele não vai. Imagina se ele passa para outro. Né, irmãos? Então são coisas pequenas, mas que fazem grandes diferenças. Deus abençoou ele. A mulher dele era estéril. Isabel era estéril. Mas para Deus não tem, né? É Ele quem abre a madre, é Ele quem realiza sonhos e desejos. Ele disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Aleluia, que maravilha, irmãos. Um mensageiro do céu, um ser angelical, Gabriel. Ele diz: eu assisto diante de Deus e eu estou aqui para te trazer uma boa notícia. A tua oração foi ouvida. Isabel terá um filho e ele será grande, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Que bênção, irmãos. O que Deus dá é coisa grande, mas para quem é responsável e para quem ora. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Seja responsável na obra de Deus, sirva o Senhor com alegria, esteja no seu turno. Esteja dentro do seu compromisso, não desvie. Faça o que Deus está mandando, esteja no seu turno, porque Deus tem bênção no seu turno, na sua escala. Deus tem bênção grande para a sua vida. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. É por isso que Deus não abençoa essa geração não é fiel. O que a gente vê, irmãos, de pessoas aí chorando, resmungando, não é? Buscando bênção, mas como que Deus vai abençoar se não são fiéis a nada? Entendeu, meus irmãos? Eu sei que é duro, vocês não têm que ouvir isso, mas eu estou falando isso porque é o que eu tenho no meu coração. O porquê que as pessoas não são abençoadas? Por quê? Deus não se agrada de tolos, Deus se agrada de pessoas sérias, responsáveis, tementes a Ele. Então Ele abre o céu e abençoa. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas temos que levar a sério a obra de Deus. Vamos falar de fé nessa noite. A carta de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Tiago 2,14. Diz que a fé sem obra, ela não vale nada. Não tem sentido nenhum. É uma palhaçada. Oh, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tiago, capítulo 2 e o verso 14. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso a semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e alguém dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem.
Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obra é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Foi achado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz, a Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por um outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, que nos deu o seu Filho querido para nos tirar, Senhor, da potestade do ar, para nos libertar e nos dar vida. Senhor, muito obrigado por toda a boa dádiva, por falar conosco, por abrir os nossos olhos, por tirar o tampão dos nossos ouvidos. Obrigado, Senhor. Aqui está o teu povo, a tua igreja. Fala conosco, Senhor. Esclarece a tua vontade e que o louvor seja para ti. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Podem sentar agora, vamos meditar na palavra de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor que lemos fala da fé sem obra, a fé que não tem sentido, não tem valor nenhum, não é? Ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Acaso a semelhante fé pode salvar? O que Tiago está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte, que não adianta nada. Talvez estava acontecendo isso lá, nos dias deles lá, né? Alguém estava dizendo, e ele está dizendo: tem algum proveito? Adianta alguma coisa alguém dizer que tem fé, se não tem obra? Porque o que valida a fé, o que faz com que a fé seja verdadeira, são as obras. É isso que ele vai ensinar, é isso que ele está ensinando. O só falar, o só dizer que tem fé, não tem sentido nenhum. Irmãos, a doutrina principal da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, não é? Começando pelos primeiros irmãos ali, depois pelo apóstolo Paulo, que se converteu mais tarde, a base teológica deles, né, da salvação, era que o homem era salvo pela graça mediante a fé. Essa é a doutrina principal. Eu acredito que estava acontecendo algo desse tipo lá. Eles entenderam, os apóstolos os convenceram que a salvação não era por obras, não era por obras da lei, e era pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu acredito que eles relaxaram, que eles estavam vivendo de qualquer maneira. Sou salvo pela fé, não sou por obras, então o que eu quero, não é? Praticando boas obras, o que eu quero fazendo, me submetendo, me sujeitando, não é? E aí o Tiago vem e escreve essa carta e prega para eles, como quem diz assim: vocês não entenderam nada, nada, vocês não entenderam nada. Não é assim. A fé, se ela não tiver obra, não for acompanhada de obras, ela não tem valor, não tem sentido nenhum. O que evidencia a sua fé como legítima, como verdadeira, é as obras. Não é só dizer, eu tenho fé. Entendeu? No caso, acredito que esse era o caso. As pessoas só diziam, só confessavam. E o que o Tiago está dizendo aqui: não adianta só confissão. Só a confissão, dizer assim da boca para fora, eu creio em Jesus. Talvez era o que estava acontecendo.
E eles estavam vivendo de qualquer maneira. E Tiago diz, não, vocês não entenderam nada, está tudo errado. Essa não é a fé legítima. Porque a fé verdadeira é acompanhada com obras. Porque a fé sem obras, a evidência de que a fé é verdadeira, legítima, que vocês se converteram, que vocês entenderam o plano da redenção, são as obras, são as suas ações, é a atitude de vocês, é o comportamento de vocês. Vocês estão no caminho, na igreja, mas estão vivendo como ímpios. Entendeu? Então ele está esclarecendo aqui. Por acaso, ele ainda pergunta ali no verso 14, por acaso, né, a semelhante fé pode salvá-lo? A resposta é lógico que não. Não é? Que proveito há alguém dizer que tem fé? Que proveito tem nisso? Não adianta dizer que tem fé. Né? E esta palavra se volta para nós hoje, irmãos. Quantos que vocês conhecem aí, que dizem, da boca para fora, né, que tem fé? Mas as obras o denunciam. Né? As obras dizem o contrário. É isso que está acontecendo aqui. Eles estavam vivendo de qualquer maneira. Talvez eles estavam vindo no culto somente no domingo, no dia do Senhor, e viviam de segunda a sábado uma vida ímpia, uma vida de qualquer jeito. E Tiago diz, não, vocês não entenderam, não adianta nada. Essa fé que vocês estão professando, isso não tem valor nenhum. Adianta alguma coisa vocês dizerem que tem fé e não demonstrarem isso por meio das obras? Essa é a reclamação, é o que Tiago está tratando aqui. E aí ele diz assim, se vocês virem um irmão necessitado de roupas ou de alimento, né, e disserem, vai em paz, né, em outras palavras, vem cá, que eu vou fazer uma oração por ti. Está precisando de roupa? Está precisando de comida? Vem cá, que eu vou fazer uma oração. Senhor, abençoa, Senhor. Eu ministro sobre ele a tua paz. Vai em paz, querido. Que Deus te abençoe. É o que o Tiago está dizendo. Sem, contudo, não colocar a mão no bolso e suprir a necessidade do irmão. Chamaria tu isto fé? Entendeu? Que aproveito há nisso, diz ele. No verso 6. Qualquer dentre vós disser ao seu irmão, vai em paz, aqueça. Que aproveito há nisso? Fazer uma oração sobre uma pessoa que está necessitando de comida e de roupa. Não é? Não tem proveito nenhum. O que a pessoa tem que fazer quando conhece a necessidade de outra pessoa, não é? Suprir a necessidade. É o que o Tiago está cobrando aqui. Isso é o certo, é o correto. Ajudarmos. O que a gente, graças a Deus, né, irmãos? A igreja aqui, ela vive isso, ela não apenas prega, é o que nós fizemos. Quando a gente descobre que alguém está necessitando de alimento, ou do que for, a igreja prontamente estende a mão. Isso é fé, isso é o evangelho, é isso que Deus quer que pratiquemos. Não simplesmente da boca para fora, eu tenho fé, meu Deus do céu, né? Como a gente vê muita gente falando aí. Mas não mostra, não confessa, mas não demonstra pelas obras. Isso é o que Paulo escreveu na carta, escrevendo para o Tito. É o que ele diz, que eles confessavam, mas com as suas obras o negavam. Então não faz sentido, né? É Tito, o capítulo 1 e o verso 16. Está falando dos falsos mestres, da falsa fé. Uma fé que não é legítima, não é verdadeira. Ele diz assim, irmãos, no verso 16. No tocante a Deus, confessam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Por isso é que são abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Está falando dos falsos mestres aqui. Ele está escrevendo a carta para o Tito, né?
e orientando ele a se defender e manter a sã doutrina, e ele está falando desses falsos mestres, que no tocante conhecer a Deus, eles confessam, não é? Confessam, mas com as suas obras o negam, ou seja, só da boca para fora. Não adianta, não é, meus irmãos? Só a confissão não salva ninguém. Isso não é garantia de salvação, a pessoa dizer para todo mundo, todos da rua ficarem sabendo que, eu tenho fé em Jesus, eu sou crente em Jesus, meu Deus do céu, faz aquela ladainha, aquela propaganda, né? Todo mundo fica sabendo, mas é só da boca para fora. Na hora de agir, ele fecha a mão, ele fecha a cara, ele mostra que ele é ímpio, que ele é ingrato, que ele não é verdadeiro. E é isso que estava acontecendo, não é? Porque a palavra do Senhor diz isso, irmãos, e muitos talvez nem entendam o verdadeiro sentido disso. Romanos capítulo 10 é o que o texto sagrado ensina. Romanos 10, 9, se eu não me engano. Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então, se nós pegarmos esse versículo e fizermos disso aqui, essa doutrina, como eles estavam pensando, pronto, não é? É só confessar Jesus que eu estou salvo. Mas nós temos que ler a Bíblia toda, temos que continuar lendo, para conhecer a vontade de Deus. Não é só confessar Jesus. Tá, eu confessei Jesus, está aqui, eu estou cumprindo o mandamento, eu estou dentro da Escritura. O que a Escritura diz? Se com a tua boca confessar o Senhor e no teu coração crer que Jesus foi ressuscitado entre os mortos, será salvo. Pronto, não é? Mas só que a Escritura não encerra aqui. A Escritura diz que aquele que serve ao Senhor, ele deve seguir ao Senhor, ele deve obedecer ao Senhor, ele deve, cumprir os mandamentos do Senhor. Então não é bem assim. E é o que estava acontecendo aqui no tempo de Tiago. As pessoas estavam só confessando, mas não estavam vivendo. Porque o que importa mesmo, irmãos, não é a confissão, e sim a ação, a transformação que ocorre depois, né? Porque o que valida a nossa fé, o que, vamos dizer, as nossas obras é como uma assinatura, não é? As nossas obras, o que o Tiago está ensinando aqui, irmãos, é que para as nossas obras serem legítimas, verdadeiras, né? A nossa fé tem que ser evidenciado pelas obras, são as obras que autenticam a nossa fé, que a nossa fé é legítima, é verdadeira. Então, se não tiver obras, quer dizer que é uma fé fingida, uma fé que não faz sentido, uma fé morta, não tem valor nenhum, não tem valor nenhum. Assim também a fé, se não tiver obra, ela é morta. As obras aqui, irmãos, na qual o Tiago fala, são os frutos, o fruto que nós produzimos. Foi o que Jesus disse em Mateus 7. Né? Um pouquinho aqui no capítulo 1 e o verso 3, o mesmo Tiago diz assim, capítulo 1, verso 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja que a fé, ela produz, ela dá fruto. Está falando de fruto. A fé, ela produz perseverança. Então, quem tem fé, tem o quê? Tem fruto. E é o fruto da fé, irmãos, que demonstram, que aquela fé é verdadeira, que aquela fé é legítima. É isso. Então, é o que o texto está tratando. A fé legítima, a fé salvadora, a fé que agrada a Deus, é a fé acompanhada de obras, de frutos, o qual o próprio João Batista, em Mateus 3,8, cobra dos fariseus, quando ele está batizando lá no Rio Jordão, e chega os fariseus e os saduceus, e ele se dirige a eles com uma palavra bem dura até.
chamando eles de raça de víbora. Quem vos fascinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele fala ali, o que vocês têm que fazer não é se batizar. Vocês vêm se batizar, raça de cobra. Vocês têm que produzir frutos que dizem, que falem a verdade, que a fé de vocês é legítima. Então, o que fala mais alto, irmãos, a voz da fé, são as obras. Entendeu? O que fala, o nosso testemunho é muito mais importante que a nossa confissão. Entenda isso, por favor. A nossa vivência, as nossas ações, o nosso comportamento, o nosso testemunho é muito mais precioso diante de Deus e válido diante de Deus, não é? Que a nossa confissão. Porque falar, eu posso falar o que eu quiser, não é? Não o que as pessoas fazem promessas aí e nunca cumpriram, né? E não cumprem. Então falar é muito fácil, meus irmãos. Nós não temos que apenas falar, nós temos que viver. Isso é fé. Fé é isso. Amém? No 18 ele diz assim, mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, o que autêntica, né, o que valida a nossa fé, são as obras. Sem obra, não tem sentido, é o que ele está dizendo. Uma fé sem ação, não tem valor nenhum. A fé, ela tem uma ação, um comportamento, entendeu? A fé é a raiz da árvore, é a raiz, é o que alimenta o fruto. A fé é a raiz. Então não adianta nada dizer que tem fé. Mostrar. Como? Por meio das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento. E é nisso que Deus é glorificado, né, meus irmãos? Por meio da fé. Alguém dirá, tenho fé? Mostra-me, eu te mostrarei. Se alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras, mostra-me esta fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres ficar certo, homem insensato, que a fé sem obra é inoperante? Não faz sentido. É o que o Tiago está dizendo. Olha aqui, pessoal. Não faz sentido vocês falarem, vocês dizerem. Vocês não têm que falar, vocês não têm que dizer, vocês têm que provar. Então as obras são a prova da nossa fé. É isso. A grande questão aqui é essa. Não é? Lá no início, na igreja primitiva, tudo começou assim. Eles entenderam perfeitamente. Não é? No judaísmo, o judaísmo era diferente. O Israel era abençoado pelas obras. Não é? Eles eram abençoados pela obediência da lei. Não é? Não, o que diz Deuteronômio 28? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, então virão e te alcançarão todas essas bênçãos. Era com base na obediência. Hoje é diferente. Hoje é pela graça. É por meio dos méritos de Cristo que nós somos abençoados. Não é? Por meio da fé. Com base no que ele fez. É diferente. E esse povo aqui entendeu. Opa, então não é mais pelas obras da lei? Então não tem judaísmo, agora é pela fé? Beleza, então tá. E aí eles estavam vivendo uma vida largada, de qualquer jeito. E Tiago disse, não, vocês não entenderam nada. Não é só dizer que tem fé, não, vocês não entenderam a doutrina da justificação. Ela é legítima, é verdadeira, só que vocês não entenderam. Né? A fé legítima, a fé verdadeira, ela é acompanhada com obras. Se não tiver obras, a fé é morta, não tem sentido nenhum. Entendeu? E tem gente que pensa que é assim, irmãos. Né? Foi salvo pela graça, vou viver de qualquer maneira. Não, não é assim. Deus nos chamou para a santidade, para vivermos, né, alinhado com a vontade de Deus. Não é de qualquer jeito, não. Então as nossas obras testificam da veracidade da nossa fé. Se não tiver obras, a fé é falsa, é mentirosa, é morta. Não faz sentido. Entendeu?
Isto é um alerta para nós examinarmos. Será que as minhas obras condiz, não é, com o meu chamado, com aquilo que Deus tem colocado na minha mão? Será que eu estou respondendo essa verdadeira fé? Será que eu tenho essa fé mesmo legítima ou é só gogó? Será que eu não ando só falando e não estou vivendo nada? Então é para nós nos examinarmos, meus irmãos. Amém? Mas tem vários pontos aqui, irmãos, na teologia da salvação. Eu anotei aqui, quero compartilhar com vocês, irmãos. Tem vários segmentos, né, que entendem, são dois extremos, né? Uns entendem que a salvação é pelas obras, né? E outros entendem que é pela graça, entendeu? Que dá para viver de qualquer maneira, mas nenhum dos dois está certo. Por exemplo, eu anotei aqui o catolicismo romano, a doutrina deles, não é? Incute as obras. Se não tiver obras, não é? Se não tiver obras, caridades, e não seguir os sacramentos, as ordenanças do Papa, do grande líder lá, a confissão de fé deles não é válida, a pessoa não é salva. Então a gente vê que é uma doutrina assim perigosa, não dá para se seguir, porque eles atribuem as obras, né, como algo exigido pela igreja, né? Se não tiver as obras, as exigências deles, se não cumprir as exigências deles, a pessoa se perde, ela não é salva, entendeu? Se não seguir, não professar a fé deles, o seguimento deles. Outro ponto importante aqui são os grupos que usam os costumes e ensinam que a manutenção da salvação depende de regras, vestimentas e tudo mais, e fazer obras e seguir regras implica na salvação. E aqui eu anotei a doutrina da Igreja Congregação do Brasil, que é a CCB. Elas exigem isso. Eles têm dentro da doutrina deles que é uma exigência, né? Se eles não seguir as normas, as regras, os usos e costumes, como roupas e lenço, e a pessoa que está ali confessando a fé, se ela não seguir aquele manual, essa pessoa não é salva. Então eles embutem, né, na doutrina deles, né, que eles confessam, a salvação pelas obras. E a gente sabe que não é assim, né, irmãos? Outra coisa também é o legalismo judaico. Eles é um grupo que encaminha, eles ensinam que os seus seguidores, né, eles devem guardar a lei, toda a lei, o sábado, dietas, não é, como requisitos para a salvação. Então, se tu te converter ao judaísmo, tu é obrigado a guardar toda a lei, o sábado e muitas dietas, né, porque os judeus eles seguem umas dietas e isso é equivalente para a salvação, é norma, é doutrina que salva mesmo, segundo a teologia deles. Mas nós temos a teologia a mais conhecida, né, que é a teologia reformada, a teologia protestante. E essa teologia, ela desde o início, desde os dias dos pais da igreja, né, os primeiros apóstolos, eles ensinaram o que Jesus ensinou, né, que a salvação é por meio de Cristo, né, pela fé. E é essa doutrina que nós não vamos abrir mão nunca, né? A doutrina da salvação, da justificação, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. É assim que o homem é salvo. Mas essa doutrina de maneira nenhuma descarta a importância das obras. Porque essa teologia, irmãos, entende que nós não somos salvos pelas obras, mas sem ela também não. Por quê? Por que as obras são tão importantes na teologia reformada? Porque é o que eu falei antes, a obra é o que evidencia a minha fé, entendeu?
é o que diz que a minha fé é legítima, verdadeira. Então, se não tiver obra, a minha fé não é verdadeira, é morta, não tem sentido. Entendeu? Então, a teologia reformada não elimina as obras, porque as obras, elas confirmam. É assim que a gente vê as obras. Entendeu? Ela confirma que a minha fé é legítima, é verdadeira, é bíblica, é de Deus, não é? E que eu estou salvo em Cristo Jesus. É a única coisa, não é, que evidencia a minha fé, a minha salvação, são as minhas obras. Não é? Por isso Jesus diz em Mateus 7, do 16 ao 20, pelos frutos, entendeu? O fruto são as obras. Aquilo que nós praticamos, a honestidade, né? A compaixão, a misericórdia. É isso que é o fruto da fé, a bondade, né? Ou seja, todos os frutos do Espírito, né, irmãos? Que está em Gálatas 5:22. Né? Esses frutos que as pessoas têm que ver em nós. E Tiago não estava enxergando na igreja esses frutos. Né? Ele diz, não faz sentido vocês verem as pessoas necessitadas e não estenderem a mão. Não é? Isso não faz sentido, isso não é fé. Entendeu? A fé sem obra é morta, não tem sentido. Não é verdadeira. Aí ele cita o exemplo de Abraão, cita o exemplo da prostituta Raabe, né? E diz que foi por meio da fé mais as obras. É assim, irmãos. Ele não está dizendo aqui que nós somos salvos pelas obras. Não é isso que o Tiago está ensinando. Não é? Porque a Escritura não pode se contradizer. Né? Nós temos que unir aqui os dois, o Paulo e o Tiago. Né? A doutrina de Paulo e a doutrina de Tiago. Será que Tiago está contradizendo o apóstolo Paulo? Um ensino, não é, verdadeiro, confirmado por Deus e tudo mais? Não, de maneira nenhuma, irmãos. O que o ensino bíblico está dizendo é que não faz sentido a gente ter uma fé, ou dizer, ou confessar, né, a fé, e essa fé não ser acompanhada pelos frutos, não é? Não é que o Tiago está dizendo que nós somos salvos por meio das obras, temos que ter boas obras para ser salvos. Não é isso. Ele chega a dizer até que os que têm a fé têm as obras, não é? Então, aí que está o ponto importante e nós precisamos entender isso. Não há controvérsia. O apóstolo Paulo pregou Efésios 2, né? Que a salvação é pela graça mediante a fé. O Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta. É só isso que ele está dizendo. A fé, se não for acompanhada pelas obras, ela não tem valor, não é? Não tem sentido nenhum, né? Não tem valor nenhum. A graça mediante a fé. O que as obras são? O que são as obras, então? A salvação é por meio da graça mediante a fé. Então, o que são as obras? As obras são as consequências e não a causa. Então, o que é as obras? Fica muito claro. As nossas obras, não é? São o que? A consequência da nossa salvação e não a causa. Qual é a causa da nossa salvação? Eu já preguei várias vezes aqui, me respondam. Qual é a causa? A causa da nossa salvação. Me respondam. A causa. Se a fé é o meio, não é a causa. A fé é o meio, né? E o que é a causa, então? Não são as obras. As obras não é a causa da nossa salvação, mas a consequência. Entendeu? Então eu fui salvo, eu tenho boas obras. Por quê? Porque eu fui salvo. A gente entende assim, irmãos. Eu não pratico boas obras para ser salvo. Eu pratico boas obras porque eu fui salvo. Entendeu? É desse jeito que a gente vê. Nós não somos salvos pelas obras. Entendeu? Então a causa da nossa salvação é o Calvário. É o sacrifício de Cristo. Esta é a causa, não é?
Mas as consequências, o fruto de tudo isso, são as obras. As obras são as consequências. Porque eu fui salvo, eu tenho boas obras e pratico boas obras. E por que que estas boas obras, essas obras são tão importantes na Bíblia e na vida do cristão, irmãos? Porque elas estarão lá no dia do juízo. A Bíblia diz em Apocalipse 20 que cada um será julgado conforme as suas obras. Então elas são importantes. Por quê? Porque são as obras que vão dar a fala final, vamos dizer, o resultado. E é o que vai dizer se a tua fé era legítima ou se a tua fé é uma pá de palha. Entendeu? Então é importante as obras. E é o que define um cristão do outro. Não é? É o que define. É o que define. Se eu tenho fé, eu tenho obras. Não é? Se eu não tenho fé, eu não tenho obras nenhuma. Entendeu? É assim que o Tiago está colocando aqui. Alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras, que eu com as obras demonstrarei a minha fé. Então só tem um jeito de demonstrar a fé. É por meio das obras. Amém? Então é muito importante, meus irmãos, nós entendermos isso. As obras não salvam, mas é a assinatura, né? Que declara que a nossa fé, ela é verdadeira. Então, nós precisamos dar muitos frutos, né? Dar muitos frutos, porque são os frutos que dizem que a nossa fé, ela é legítima, ela é verdadeira em Cristo Jesus. Então, assim, eles estavam vivendo no início, irmãos, né? Como eles viviam, como eles viam a salvação, né, a obra de Cristo, eles estavam vendo de outra maneira. E o Tiago está dizendo, não, vocês não entenderam nada. Entendeu? Para vocês dizer que tem fé, o que legitima a fé de vocês são as obras. Porque se não tiver obras, a fé de vocês está morta, não tem sentido nenhum. Entendeu? Tem que ser evidenciada por obras. Então tem que acompanhar. As boas obras acompanharão aqueles que têm fé. E essas boas obras acredito eu, irmãos, não é? No meu raciocínio, que é a nossa vida, né? O nosso testemunho, as nossas ações, entendeu? É o que vai dizer, né? Se houve ou não houve a mudança, se eu me converti ou não, né? É o que vai revelar, é o que eu vou mostrar. Não adianta eu dizer que eu vou para o céu. Eu fui salvo. As minhas obras darão testemunho. Elas falam por si. Entendeu? O meu testemunho diz tudo. Tu quer conhecer uma pessoa? Como é que a gente conhece uma pessoa, um verdadeiro crente? Pela confissão dele, por aquilo que ele diz? Não. Porque a pessoa pode dizer o que quiser. Tem uns aí que são até ator, né? São uns fariseus, uns atores. Conseguem enganar muito, né, pastor João? Mas tu vai ver o currículo dele, sujo. Não paga conta, mentiroso, agressivo, bate na esposa, não respeita a esposa. A mulher a mesma coisa, uma mulher violenta, não tem carinho, não abraça os filhos, não educa o filho. Que fé é essa? Essa não é a fé, entendeu? É a fé sem obra, uma fé morta. A fé viva é aquela que tem ação na palavra de Deus, que age com amor, com compaixão, com misericórdia. É isso, irmão. Isso é o Evangelho. Isso que é a fé salvífica, a fé verdadeira. É a maneira como nós apresentamos esta fé. A nossa vida, irmãos, revela. Não é? O próprio tempo faz isso. Quer conhecer uma pessoa? Deixa passar o tempo. Convive com aquela pessoa. Fala, te aproxima. Não é? É assim que nós vamos conhecer. E o falso profeta a mesma coisa. Pelos frutos os conhecereis. Tá, meus irmãos? Então, não somos salvos por obras. Mas sem as obras, também não. Entendeu? Nós precisamos. A fé é inoperante sem as obras. O que define a nossa fé,
a veracidade da nossa fé, a legitimidade da nossa fé, são as nossas boas obras que nos acompanham. Se caso eu não tenho boas obras, né? A minha fé é morta. Não tem sentido nenhum. Então essa mensagem é para nós fazer o quê? Para nós nos analisarmos. Será que a minha fé é legítima? É acompanhada de obras? Será que eu tenho demonstrado, né, a conversão, o novo nascimento, essa nova criatura, esse novo homem que Deus quer que eu seja? Será que eu tenho demonstrado por meio das minhas ações? Ou é só da boca para fora? Ou é só quando eu estou na reunião? Né? Eu estava meditando ontem também, irmãos, no jejum que agrada a Deus, está lá em Isaías 58, né? E é justamente isso, pastor Telmo, que Deus reclama de Israel. Sabe o que Israel fazia? Está lá em Isaías 58. Israel, um dia, né, marcava um dia solene, o dia do jejum, e um dia ele deixava de ser mal. Era o dia santo, ele deixava de ser mal, de praticar impiedade, ele se tornava uma pessoa generosa, bondosa, ele dobrava a cabeça como junco diante do Senhor e chorava, e vestia roupa de saco velho, né? aquele sinal de humilhação. Então era um perfeito fariseu. E Deus disse: chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Eu quero que você solte as ligaduras da impiedade, que você desate todo o fardo que vocês têm que colocar na cabeça das pessoas. Isso não é jejum e dia aceitável ao Senhor, um dia só. Não, é de segunda a domingo. Não é só domingo, não. Entendeu? É isso que Deus quer, irmãos. Não adianta nós queremos ser bonzinhos, como muitos aí, só na sexta-feira santa, né? Sexta-feira santa não pente o cabelo, né? Não bate nas crianças. E Deus olha e diz: mas o que adianta só um dia? E o resto do dia um demônio. Usou a semana inteira quebrando e matando e odiando, entendeu? Isso não é bom aos olhos de Deus. Então é o nosso testemunho que importa, meus irmãos, é isso. E ele diz: quando vocês fizerem isso, largar as ligaduras da impiedade, então a cura vai vir, o sol vai brilhar, Deus vai ouvir a oração de vocês, Deus vai abençoar vocês. Mas não adianta um dia só se curvar. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, vamos colocar diante de Deus a vida dos nossos irmãos, e que Deus envie trabalhadores, ceifeiros. Aleluia, glórias a Deus. Seja perseverante, irmãos, na obra de Deus, faça a